Olá, estudantes da disciplina Algoritmos e Estruturas de Dados 1 dos cursos de bacharelado do Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás. Aqui quem fala é o professor Vanderlei de Souza Alencar. Eu sou um dos responsáveis por ministrar no primeiro semestre letivo de 2020 esta disciplina. E o nosso tema de hoje são as listas lineares. Então, nós temos aí uma pauta sobre esse assunto que vai cobrir introdução, conceito de listas, suas operações fundamentais, as maneiras de representar listas lineares e depois vamos nos ater às listas lineares encadeadas e diversas das suas variações. Ao final, nós vamos falar de um questionário para que você responda, vamos indicar uma bibliografia e mais maneiras de você obter informações adicionais sobre listas lineares. Como essa pauta é extensa, essa videoaula será quebrada em várias partes. Então, no canal, você fique atento para acompanhar as diversas partes que vão formar no todo esta aula sobre listas lineares. Iniciando essa segunda parte sobre listas lineares, nós vamos falar primeiramente das representações de listas lineares. Então a pergunta que surge é: como é que eu represento computacionalmente uma lista linear? Em essência, eu posso dizer que existem duas formas de representar. Numa delas, chamada de representação por contiguidade, eu vou usar o mecanismo de alocação estática de memória normalmente disponível nas linguagens de programação. E, na outra, que eu emprego o mecanismo de alocação dinâmica, e ela é chamada por encadeamento ou por ponteiros. Então, quando nós falamos que a alocação é estática, nós estamos dizendo o seguinte: olha, eu vou representar a minha lista por contiguidade, então eu vou ter cada uma das células contíguas da memória, no que nós conhecemos normalmente com o nome de um vetor. Então eu vou ter um vetor de memória representando a lista. Esse vetor normalmente vai ter um tamanho máximo previamente definido, e exatamente essa definição é feita no momento da compilação. Você declara um vetor, que ele tem lá um tamanho máximo K. E as células são armazenadas contiguamente. Como isso ocorre, eu posso usar índices do vetor para localizar a posição das células. Então eu estou aqui destacando uma célula número 4, então eu sei que ela vai estar na quarta posição do vetor, supondo que a numeração dos índices do vetor iniciou em 1. Então, quando eu tenho uma lista aqui armazenada nas posições de 1 a n, eu estou dizendo que eu tenho um certo espaço aqui, K, de memória, para armazenar a lista toda. Portanto, as posições que vão de x, n mais 1, a posição aqui n mais 1 até K, é uma área livre que você deixou pré-reservada para futura expansão da lista. Então, com isso, você já tem um efeito aqui. A sua lista vai ter um tamanho máximo. Ela não poderá ultrapassar nesse diagrama aqui K elementos, já que cada elemento, cada célula está ocupando uma posição dessa estrutura estática. É claro que quando eu penso dessa maneira, quando eu implemento dessa maneira, a memória gasta no total da lista linear ela é constante. Ela independe do número de células que está na lista. Por quê? Porque eu já reservei o tamanho máximo, qual é a quantidade máxima de células, no nosso caso aqui K, para armazenar a lista linear como um todo. Isso é uma vantagem, ou seja, a vantagem de ter esse acesso contíguo, de ter a indexação, e é uma desvantagem que eu sempre vou ter que ter um limite máximo para a minha lista, o que em algumas aplicações pode não ser conveniente.
talvez porque o número de células pode ser muito grande, né? Ou porque eu não consigo pré-definir qual será o tamanho máximo. Então, uma outra maneira é usar o encadeamento, em que você emprega a alocação dinâmica. Então, nessa, a memória vai sendo alocada em tempo de execução. O programa vai executando, vai requerendo memória, essa memória vai sendo alocada, o que, teoricamente, faz com que a estrutura da lista possa ser ilimitada. Claro que limitada, teoricamente, porque eu sempre vou ter as restrições da memória física do sistema computacional, então, onde eu estou executando aquela aplicação, né? Então eu não tenho como aqui falar, olha, qual é a minha previsão? Normalmente eu uso isso porque eu não tenho uma previsão, né? Então, como a alocação é dinâmica, ela também não será contígua. Então eu não posso prever como é que as células vão estar armazenadas na memória. Eu não posso garantir que elas estarão contíguas, o que vai me impedir usar índices. Eu não consigo, igual na implementação por alocação estática, usar índices para localizar. Eu preciso usar ponteiros, daí exatamente a ideia de que, olha, você vai ter um ponteiro para a primeira célula da lista, imaginando que isso aqui é a memória, aí a primeira célula tem lá os seus dados e tem o que está marcado aqui numa cor mais forte, um laranja, um ponteiro que vai me indicar o endereço de memória onde está a segunda célula. E aí eu estou criando exatamente a ideia de linearização de uma lista linear. Aí aqui eu tenho os dados e um ponteiro para qual é a terceira célula. Olha que a segunda e a terceira célula não estão contíguas. Ao contrário, está aqui a primeira e a terceira contíguas e a segunda está bem afastada em termos de posição de memória. Mas isso não importa. Eu não preciso me preocupar com isso porque eu tenho os ponteiros. Da terceira, eu tenho um ponteiro que me indica qual é a quarta, e essa barra significa que é o último elemento, ou seja, é um ponteiro especial chamado de ponteiro nulo, ou ponteiro null, ou ponteiro nil, dependendo da linguagem, do livro-texto que você está usando, ele recebe esses três nomes, né? Ponteiro nulo, ponteiro null, como é em C, e ponteiro nil, como é, por exemplo, em Pascal. Mas isso, o posicionamento das células na memória não é relevante para o programador, não é relevante para o seu programa, porque ele vai ter os ponteiros que vão indicar quem é o próximo. Mas me impede que eu faça o uso de indexação, né? Então é assim que eu tenho. Na alocação, a memória utilizada varia no transcorrer da execução. Eu vou solicitando memória à medida que eu vou precisando ter mais células na lista. E quando eu não preciso mais da célula, eu posso simplesmente desalocar, o que vai fazer com que essa memória que estava alocada para a célula seja devolvida para uso pelo sistema. E isso é uma grande vantagem, né? Então eu posso resumir essas duas ideias. Então, na alocação de memória estática, você realiza a alocação em tempo de compilação e ela é, portanto, uma alocação previamente e terá que ter um tamanho máximo. A vantagem é que as células ficarão contíguas na memória e você poderá usar índices. Na alocação dinâmica, você faz a alocação em tempo de execução, o tamanho da estrutura varia, você não pode garantir que os elementos estarão contiguamente na memória e por isso você tem que usar ponteiros, apontadores. E em contrapartida, você pode consumir apenas a memória efetivamente usada, porque quando você não precisa mais de uma célula, você pode liberar essa memória. Então, como é que eu vou decidir qual é a maneira mais conveniente de implementar uma lista numa certa aplicação? Você vai ter que analisar quesitos como, qual é o tamanho mínimo e máximo que você espera para a lista? Se esse tamanho máximo não for um número exageradamente grande, talvez justifique você implementar a lista por alocação estática, já que essa pré-reserva da memória não será tão onerosa. Outra coisa, você espera que o tamanho da lista varie muito?
no decorrer da execução do programa. E, claro, isso tem relação com a quantidade de memória no sistema-alvo, no sistema computacional. Essa variação de tamanho vai chegar ao ponto de comprometer ou de consumir em demasia a memória disponível no sistema? Se isso pode acontecer, pense que ter estruturas dinâmicas são mais convenientes. Por quê? Porque você só vai estar gastando efetivamente o que você precisa. Porque ter uma estrutura estática que estará pré-alocada, consumindo uma grande quantidade de memória do sistema e que muitas vezes não estará sendo efetivamente usada, é um grande ônus que você estaria pagando, né? As operações, que tipo de operações serão realizadas, com que frequência? Vai ter muita inserção e remoção? Não, eu tenho um tanto de inserções, elas permanecem e as remoções são em menor número. Então, todas essas questões, quando você está projetando a aplicação, quando você está analisando a concepção da aplicação, você terá que ter ideias claras a respeito disso, responder a esses quesitos e aí sim, com o seu conhecimento a respeito de representação de lista linear, avaliar qual é a mais conveniente, se é a alocação estática ou se é a alocação dinâmica. Nós vamos discutir um pouquinho disso aí para frente, mas é bom sempre você ter em memória quais são essas questões e claro que outras questões também podem ser adicionadas aqui às suas preocupações, como por exemplo, qual é a dificuldade de implementar a alocação estática e de implementar a alocação dinâmica. Claro que a alocação estática, por ser implementada pelo já conhecido vetor em memória, ela é mais simples do que a alocação dinâmica. Então, isso também pode ser levado em conta durante uma decisão de uma certa aplicação. Bom, quando eu faço isso, eu tenho ali, então agora eu tenho que entender de maneira mais detalhada a alocação estática e a alocação dinâmica, uma por contiguidade e outra por encadeamento. Vamos trabalhar então a primeira. Na contiguidade, como a gente já disse, o que você faz é tomar a ideia de vetor e, junto com o próprio vetor, você vai associar o seguinte: você tem o tamanho atual da lista numa variável, você armazena essa variável, e você tem o tamanho máximo da lista, que é exatamente o tamanho que você vai usar para definir o vetor. No nosso caso anterior, nós usamos aí o K, que aqui é o kappa, né? Então, nós podemos pensar que um vetor associado a essas duas variáveis, aí vamos nos lembrar de uma outra aula que nós já tivemos, que são os tipos abstratos de dados. Então, eu posso criar um tipo abstrato de dado, que é uma lista linear, representada por contiguidade, em que eu vou usar um vetor, uma variável para armazenar o tamanho atual da lista e uma variável para armazenar o tamanho máximo. Na verdade, eu posso até colocar isso aqui numa constante, considerando que por contiguidade, na representação por contiguidade, isso não variará. Esse elemento aqui não pode variar, ele já vai ter um valor fixo. Seria exatamente a ideia que nós já apresentamos aqui, de um valor K como um valor máximo para esse vetor. Então, a lista vai ocupar as posições de 1 a n. A partir da posição n mais 1 até a k, você vai ter uma área livre, que é exatamente destinada ao crescimento da lista, né? E a lista vai ter um tamanho máximo, que é exatamente o tamanho máximo definido para o vetor, né? Então, a implementação que nós vamos apresentar a seguir, ela está na linguagem C e tem fins didáticos, e por isso ela não está otimizada quanto ao desempenho computacional. Eu preciso declarar a estrutura de uma célula da lista. Então, eu defini aqui uma struct chamado célula, né, com C maiúsculo, que tem só dois elementos aqui, a chave, que é a chave primária, e o dado, que seriam as informações que cada
célula da lista guarda, nesse caso, uma informação só também, que é um unsigned int, tanto para a chave quanto para o dado. Claro que eu poderia ter mais atributos aqui, todos fariam a composição de uma célula. Aqui, por simplicidade, só um único dado, unsigned int, lembrando que a chave primária, ela nunca se repetirá em nenhum elemento da lista e que ela será um valor estritamente positivo inteiro. Por isso, eu fiz um define aqui, criando a chave inválida como sendo zero, já que uma chave nunca pode assumir valor zero. Preciso também declarar toda a lista, que nesse caso é um vetor. Então eu declarei um células com letra minúscula, que é um vetor, em que cada elemento é uma célula, exatamente compondo chave dado, e que tem tamanho máximo da lista. É o maior tamanho que a lista pode ter, que aqui está definido em 100. Claro, coloquei um número pequeno, porque é só didático. Poderia ser um número muito maior de elementos. Eu preciso saber, num certo momento, qual é o tamanho atual da lista. Por isso, uma declaração que é o unsigned int tamanho, que corresponde ao tamanho atual. Quantos elementos tem atualmente na lista? E essa struct se chama lista linear. Por isso, agora eu tenho o que eu preciso para ter uma lista linear implementada por contiguidade. As declarações de tipo necessárias para ter essa lista, que terá no máximo 100 elementos em C, cujos índices são de 0 a 99. Bom, então agora quais são as operações que eu posso fazer na lista? Então a primeira, eu posso pensar em criar uma lista vazia. Faço isso por meio de uma função chamada criar lista vazia, e que quando ela dá certo, ela retorna sucesso. O que é sucesso? Foram definidas aqui duas constantes, uma sucesso, que vale 1, e uma falha, que vale -1. Para que eu não tenha que ficar fazendo as funções retornar números como 1 e -1, que são menos legíveis que uma palavra como sucesso. Então eu sei que aqui return sucesso é return 1, que é o valor, mas aqui vai ficar mais legível. Então o que criar lista faz? Simplesmente ele recebe uma variável que é um ponteiro para uma lista linear, ou seja, é um ponteiro para uma struct que tem lá tanto as células quanto a variável que controla o tamanho da lista, e simplesmente fala, olha, nesta lista, em direção, é o nome desse operador, ou seja, no campo tamanho, eu vou atribuir o valor 0. Porque se eu atribuo o valor 0, eu estou dizendo, olha, a lista simplesmente não tem células. Uma pergunta aqui é, você acabou de inicializar com tamanho 0. Você não precisaria também inicializar todas as variáveis das células, que são as 100 células dessa lista, porque cada uma delas corresponde a uma chave e um dado? Sim, eu poderia também inicializar todas essas variáveis, ou seja, todos os elementos desse vetor chamado célula. Mas eu não vou fazer isso porque, como o tamanho da lista controla simplesmente quantos elementos eu tenho na lista, então simplesmente atribuindo 0, eu sei que os elementos que estão aqui dentro não são válidos. E com isso eu tenho uma certa eficiência, já que eu não vou inicializar esse vetor, que tudo bem que aqui só tem 100 posições, poderia ter milhares, e isso tomaria tempo. Então aqui a inicialização foi feita só pelo tamanho. Uma outra forma seria, aí sim, como a gente acabou de dizer, falar, olha, não, eu quero que você inicialize. Além de colocar o tamanho igual a 0, você precisa inicializar, eu quero inicializar todos os elementos. Então eu poderia criar um for, que vai contar de 0 até 1 a menos que o tamanho da lista, sendo incrementado, e inicializando. Olha aqui a sintaxe, né? A lista no seu campo de células, que é um vetor, na posição i, porque é o i que é o indexador aqui, ele vai contar de 0 a 99 nesse caso, já que tamanho lista vale 100.
No campo aí, ó, ponto, isso aqui é um operador para dizer, olha, dentro dessa célula você tem dois campos, o campo chave e o campo dado. Qual você quer alterar? Então eu coloco na célula, na posição I, no campo chave, e coloco chave inválida, que é exatamente o valor 0 que nunca será assumido por nenhuma chave da lista. Preciso inicializar o dado? Não, não preciso. Já que eu estou também dizendo aqui que a chave é inválida, basta que eu teste que se lá tiver uma chave inválida, porque aquela célula não corresponde a nenhuma célula válida da lista. Ah, mas e se eu quisesse inicializar? Eu poderia fazer a mesma sintaxe, lista no campo células, na posição I, ponto, dado. E aí eu iria atribuir um valor que eu considero que é um valor de inicialização para o dado. Um valor que o dado nunca pudesse assumir. Então eu poderia definir aqui uma outra constante, dado inválido. E aí eu colocaria, por exemplo, o dado inválido vai ser um número grande, já que um Signet int aqui poderia colocar 999.999 como um flag, desde que dado nunca possa assumir esse valor. Bom, pronto. Então agora eu tenho duas funções para inicializar o tamanho da lista, criando uma lista vazia. Claro que eu vou escolher qual versão que eu quero, essa ou esta. Eu vou ter uma delas sendo a versão válida. Agora eu quero fazer o seguinte, eu quero ter uma outra opção, que é já criar uma lista que ao invés de começar vazia, ela já começa com uma célula, ou seja, a lista já é criada com uma célula que eu defini. Bom, se for assim, você pode ter uma variante que é criar lista com uma chave já. Da mesma maneira, você tem que passar um ponteiro chamado lista para aquela estrutura lista e passar a célula que você quer inserir, quer fazer com que a lista já seja criada com ela. É claro que essa estrutura célula, que tem, como nós já falamos, dois campos, ela vai ter que ter sido inicializada antes. Você já vai ter que ter colocado o valor da chave e o valor do dado antes de chamar essa função. Bom, supondo que aqui já tem o valor da chave do dado, simplesmente você faz o seguinte, olha, lista tamanho, lista no campo tamanho é 1, porque eu já estou começando com uma célula. E simplesmente falo, olha, lista células na posição 0. Por que na posição 0? Ora, se a lista está vazia e eu estou querendo colocar uma célula para começar a lista, como é um vetor, eu estou imaginando que o vetor será preenchido da posição 0 até o seu tamanho menos 1. Por isso que eu peguei o parâmetro célula e já atribuí diretamente para a posição células, que é um vetor, 0. Preciso atribuir campo por campo, chave e dado, já que lá dentro tem dois campos, duas informações? Não. Ao fazer a atribuição célula, é atribuído para células na posição 0, o que você passou aqui como chave já vai para o campo chave. O que você passou como dado já vai para dado e você retorna sucesso. Aqui você só inicializou a célula que vai conter o primeiro elemento, ou seja, a célula 0. Da mesma maneira que anteriormente, você pode falar, não, eu quero inicializar todas as células. Então eu poderia, antes de colocar a célula 0 e o tamanho 1, eu poderia vir aqui e primeiramente inicializar todas as células com a chave igual inválida. Então é uma variante. É claro que essa aqui vai fazer com que você tenha um loop que vai consumir um certo tempo de acordo com o tamanho que você fixar para o tamanho máximo da lista, enquanto que essa aqui não faz isso, ela será uma de execução mais rápida quando esse tamanho máximo lista for um número muito grande. Ela sempre será mais rápida, mas será mais perceptível quando o tamanho da lista for um tamanho máximo lista for um tamanho muito grande, né? Um número grande. Uma informação sempre importante é você saber qual é o tamanho da lista num certo momento.
Então, para isso, você pode conceber uma função que você passa a lista linear. Olha que a lista agora não está sendo passada por referência, com aquele ponteiro. Por quê? Porque como eu não vou alterar a lista, aqui eu passei por referência como um ponteiro, porque eu iria fazer alterações na lista. Então, na passagem de parâmetros por referência, eu preciso que esse parâmetro altere a variável global que for chamada exatamente nesse local. Enquanto que aqui eu não preciso, porque simplesmente eu vou consultar o tamanho. Então eu posso dizer, olha, se a lista no campo tamanho, que é a variável que guarda o tamanho, for maior ou igual a 0, return essa informação. Se a lista é 0 é porque ela está vazia. Se ela é maior que 0 é porque ela tem células. E quantas células? O número correspondente. Agora, se por acaso, por algum motivo estranho, esse número aqui não estiver maior ou igual a 0, isso não deveria acontecer. Isso é um erro, é uma falha. Porque se a lista é inicializada com o tamanho ou 0, até agora, ou 1, e nós vamos ver que sempre se preserva essa ideia de que a menor lista é a de tamanho 0, essa situação nunca deveria acontecer. A situação de ter um número lá que é menor que 0. Mas, de qualquer forma, eu deixei previsto que, se isso acontecer, o algoritmo tamanho lista vai retornar falha, que é o valor -1, para indicar para o usuário, quem chamou, que algum problema estranho aconteceu nessa lista. Bom, pronto, já temos uma função para criar com uma lista vazia, já temos uma função para criar uma lista com uma chave, e já temos uma função para calcular o tamanho da lista. Agora eu posso começar a adicionar mais funções. Por exemplo, eu quero uma função que me mostre a chave e o dado que estão numa determinada célula. Então eu crio uma função que, nesse caso, na verdade não retorna nada, ela é uma função do tipo void em C, ou em outras linguagens nós chamamos isso de rotina, procedimento, porque ela faz uma atividade e não retorna nada. E eu passo como parâmetro a célula que eu quero que seja apresentada. Então aqui simplesmente eu pego desta célula que eu tenho que mostrar e imprimo a chave, dando a informação por uma string. Lembre-se que percentual %U é para unsigned int. Então eu imprimo célula-chave, vai imprimir a chave da célula e vai pular de linha. Logo abaixo vai imprimir a palavra dado, vai imprimir o dado que está lá e vai pular de linha também. Uma função bem simples que apenas imprime esses dois conteúdos de uma célula. Se eu tivesse muitos conteúdos, eu colocaria mais linhas aqui, cada uma imprimindo alguma coisa daquela célula. E se eu quiser mostrar a lista inteira, não apenas uma célula, eu quero mostrar toda a lista. Uma maneira fácil é, a partir da ideia de que você já tem uma função para mostrar uma célula, você cria uma outra que chama mostrar lista. Novamente, você pode passar a lista por valor. Você não precisa passar por referência. Por quê? Porque você não vai alterar, você vai só apresentar. Então você primeiro checa se a lista que você acabou de entregar, tamanho, no campo tamanho é igual a 0, quer dizer que não tem nada. Então você tem apenas que imprimir, atenção, a lista está vazia, e terminar o seu código, porque ele não retorna nada, ele é um procedimento. Não, do contrário, tem. Bom, se tem alguma coisa, eu vou imprimir que a lista possui tantos elementos, e eu sei que a variável lista.tamanho me fala quantos elementos tem lá dentro, e vou criar um laço for, que começa sempre no índice 0, lista menor que tamanho, se tiver 10 vai ser lista menor que 10, então de 0 a 9, e cada vez ele simplesmente mostra uma mensagem, fala elemento número, e é i mais 1, porque como i começa de 0, o primeiro elemento eu tenho que falar que é elemento número 1, para não falar elemento número 0. E
passo a imprimir cada um usando a função mostrar célula, que basta passar lista.células, que é o meu vetor, na posição I. Posição I é uma célula. Esse aqui vai receber e vai imprimir. Passo para o próximo passo do laço, ele vai imprimir a segunda, a terceira, até que todas as células sejam impressas. Pronto, sejam mostradas. Agora, e se eu quiser que a consulta, fazer uma consulta na lista? Só que eu quero fazer essa consulta baseado na posição. Eu quero falar, olha, eu vou te entregar a lista, normalmente passada aqui novamente por valor, eu não preciso alterar, eu vou só consultar. E aí por isso que consulta lista posição já indica, olha, você vai me passar a lista e vai me passar a posição, int posição, qual o número que você quer, ou seja, qual a posição em que está a célula que você deseja. Bom, isso aqui é um unsigned int, e essa função vai localizar aquela célula e vai retornar essa célula. Eu posso retornar por uma função um registro todo, porque célula é um registro? Pode. Então eu vou fazer o seguinte teste no meu código. Se a posição for maior que 0, porque a primeira posição lá é 0, mas 0 lembra que é para a linguagem C. Para o usuário, para ele, a posição é simplesmente contada a partir de 1. Então eu vou falar, olha, se você me falar que é a primeira posição, eu vou te dar o primeiro elemento da lista, que para a linguagem C está no índice 0. Mas para o usuário a posição tem que ser maior que 0 e menor ou igual ao tamanho. O usuário vai pensar, por exemplo, de 1 a 100. Então ele vai falar, eu quero a primeira posição, para mim é a 0. Então por isso que ao colocar célula resultado, que é uma variável local para guardar o resultado que eu devo devolver, que eu devo retornar para quem chamar essa função, ela simplesmente faz lista células na posição que o usuário falou menos 1. Porque se o usuário falar que quer a primeira, eu tenho que retornar a 0, posição 0. Se ele falar que quer a centésima no nosso caso, eu tenho que retornar 99, que é a última. Agora, se ele der uma posição que não está nesse intervalo, ou seja, que ela é menor ou igual a 0, ou maior do que o tamanho da lista, simplesmente o que eu faço? Eu vou pegar a célula que eu iria devolver, que ela não existe, e vou atribuir chave inválida para o seu campo-chave. Isso quer dizer que o usuário que estiver usando essa função, quando ele receber o retorno da célula resultado, que é uma célula inteira, ele deve fazer o seguinte: se ele pegar e testar a chave e a chave tiver com inválida, é sinal de que a consulta dele, que ele fez para uma certa posição daquela lista, não obteve sucesso, foi um insucesso, uma falha. Então ele deve testar, olha, se a chave que me deram de volta for uma chave inválida, é porque a consulta deu problema. Se eu testo e a chave não é uma chave inválida, quer dizer que ela é positiva, estritamente positiva, ela é uma chave válida e, portanto, a célula é válida. Então é o artifício que a gente usou para poder indicar para quem fizer uma consulta que aquela consulta deu errada. É muito comum em programação você usar um flag, né, um valor especial para indicar que alguma operação deu errado. No nosso caso é uma chave inválida que a gente já sabe que vale 0. Né? Então aqui uma consulta para uma certa posição que você deseja. E se eu quiser fazer uma consulta não baseado na posição, mas sim na chave? Eu quero, olha, você tem que me devolver qual é a célula dessa lista que apresenta uma certa chave. Aí onde eu vou colocar essa chave?
eu vou passar uma célula que está com a chave que eu desejo. Então, eu estou supondo aqui que o usuário vai, antes de chamar essa função, ele vai vir aqui nessa célula, na variável global que ele vai passar por esse parâmetro aqui, ele vai colocar lá dentro a chave. Bom, colocou. Aí, simplesmente, a minha função vai fazer o seguinte, ela vai passar por todo o vetor, de 0, da posição 0 até tamanho menos 1, por isso que é i menor que tamanho, lista.tamanho, e ele vai checando. Se a lista, lá no vetor de células, na posição i, que vai contar 0, 1, 2, 3, até a última posição, no nosso caso 99. Ponto-chave, então eu estou olhando a chave. Se ela for igual à chave que o usuário me entregou para consultar, ele quer consultar aquela chave, então quer dizer que eu acabei de encontrar a chave desejada na lista. Aí eu simplesmente dou return lista no vetor de células a posição i, porque é a posição onde eu encontrei. Lembre-se que cada posição do vetor é uma célula. Então lá dentro tem o campo chave e tem o campo dado. Como eu dou return isso, eu estou retornando uma célula inteira. Por isso, o retorno dessa função é célula. Agora imagine que eu passe em todas as posições, esse laço seja completado, porque i já atingiu o tamanho, no nosso caso 99, ou seja, i é menor que 99, menor que 100. Sim, aí ele passa novamente, sai do laço porque não encontrou, e nenhuma vez ele encontrou. O que ele deve retornar? Simplesmente, novamente eu vou usar um flag. Eu vou pegar a chave que o usuário me entregou lá e vou substituir por chave inválida. E aí, simplesmente, eu pego a célula e retorno. Então, um usuário que chamar a função consulta lista, ele deve fazer assim. Ele passa a lista e a célula com a chave que ele quer. Espera a função executar. Quando retornar a célula, ele vai lá no campo chave e verifica. A chave é igual inválida? Se for, quer dizer, olha, se a chave me retornou inválida, é porque o algoritmo procurou aquela chave na lista inteirinha, a chave que eu tinha fornecido, e não encontrou. Como ele não encontrou, sinal que não existe aquela chave na lista, portanto, eu fiz uma consulta que foi um insucesso. Se por acaso eu coloquei uma chave que está na lista, num certo momento, esse if vai dar verdadeiro e ele vai retornar a célula correta lá na posição i com a chave e, portanto, com os dados daquela chave que eu pedi. Então, novamente, uma função que usa o artifício de um flag para poder realizar uma verificação se ela teve ou não sucesso na sua operação. Bom, agora nós começamos as funções um pouco mais complexas. E se eu quiser fazer a inserção, eu quero inserir uma célula no início. No início, novamente, eu vou passar a lista agora por referência, porque eu vou alterá-la, e vou passar uma célula já preenchida para ser inserida. E esta função foi imaginada de tal maneira que ela retorna um inteiro. Sendo assim, se ela der alguma falha, algum problema, ela vai retornar a constante falha que nós já vimos lá, que vale -1. E se ela tiver sucesso, ela vai retornar a constante sucesso. Pronto. O usuário irá testar para saber se a inserção deu ou não sucesso, fazendo essa verificação, se ela retornou falha ou a constante sucesso. Bom, se a lista tiver tamanho igual ao tamanho máximo, ou seja, se ela já atingiu a todo o vetor, ela já está ocupando todo o vetor, simplesmente eu não consigo inserir mais nada.
E aí, por causa disso, eu tenho que fazer esse teste, ó, se lista no campo de tamanho. Por que que eu uso o operador de direção? Porque eu estou passando a lista por referência. Toda vez que eu passo a lista por referência, para acessar um campo, eu tenho que usar o operador de indireção, esse operador de ponteiro. Aí eu testo, se a lista tamanho for igual ao tamanho máximo da lista, no nosso caso 100, simplesmente a lista está cheia, é uma falha, não tem mais espaço, eu não tenho como inserir, ele vai retornar falha. Agora, se a lista tamanho não é igual ao tamanho da lista, é porque ele é menor. O tamanho máximo da lista é porque é menor, tem espaço. Então, simplesmente, eu vou agora fazer a inserção no início. Só que para fazer a inserção no início, lembre-se, a posição inicial é a posição 0. Então, eu poderia pensar, olha, pego a célula que foi entregue lá como parâmetro e coloco no lista células posição 0 e falo que o tamanho da lista aumentou de uma unidade e pronto. Mas se eu fizer isso diretamente, o que vai acontecer? Eu vou destruir o valor, a célula que está lá na posição 0 agora. Por isso, antes de poder colocar a célula no início, eu preciso abrir espaço para essa célula. Como eu faço isso? O laço anterior, que é esse laço for, simplesmente ele vai deslocar todas as células uma posição para a direita. Ou seja, eu vou começar lá na última, no atual tamanho, na última célula da lista, vamos supor que seja a célula número 30. Eu vou começar lá com o i no valor i igual a 30, e vou começar a regredir. Por quê? Porque eu vou pegar a célula que está na posição 30 e simplesmente eu vou fazer com que a célula que está na posição 29 a receba. Então, como a última posição é a tamanho, e lembre-se que como C começa a contar a partir de 0 seus vetores, se eu tiver o tamanho 30, é sinal de que a última célula ocupa a posição 29. Então eu estou dizendo, olha, pegue a posição 30 menos 1 e 29 e jogue para a posição 30. Então a célula que estava na 29 está sendo colocada para a posição 30. E assim por diante. A célula que estiver na posição 28 vai estar sendo jogada para a posição 29, ou seja, cada célula está sendo deslocada uma posição para a direita. Com isso, quando o i estiver maior que 0, o último número aqui vai ser 1, porque na próxima ele vai ser 0. Então, quando aqui for 1, a célula simplesmente da posição 1 menos 1, 0, é jogada para a posição 1, e com isso, agora sim, eu posso destruir a posição 0, porque ela já migrou uma posição para a direita e está na posição 1. Então a ideia é, primeiro, desloque todas as células da 0 em diante para uma posição para a direita. Então é claro que a última célula vai pular para uma posição à frente, à direita. E aí sim, a célula da posição 0 estará livre, eu coloco a célula que deve ser inserida, porque a inserção é no início, essa é a concepção da operação que eu quero, é inserir na posição inicial, 0 em C, aumento o tamanho e retorno o sucesso. Pronto. O grande problema dessa operação é que ela vai envolver esses deslocamentos aqui. Quando, obviamente, eu tiver uma lista com centenas, milhares de células, essa operação vai ser bastante onerosa do ponto de vista de esforço computacional, porque eu vou ter que deslocar todas as células uma posição à frente. Então imagine aí uma lista com 1 milhão de elementos. Quer dizer que você vai ter que deslocar 1 milhão de células uma posição para a direita. E ainda mais imagine se essa célula
não tiver apenas dois valores pequenos como nós temos agora, que essa célula seja, por exemplo, uma célula enorme, uma célula que tem ali, por exemplo, 1 mega, 2 mega, 1 giga. Cada célula tem 1 giga de informações. Aí eu tenho que deslocar 1 milhão de gigas de uma posição. Nesse caso, é óbvio que isso já estaria demonstrando que, numa aplicação assim, implementar uma inserção no início, quando a lista está representada por contiguidade, já não será uma boa opção. Lembrando que a gente tinha feito essa análise. Às vezes você tem que mudar para uma representação por alocação dinâmica, que é por ponteiros. Nós vamos falar dela à frente. É só para já antecipar essa preocupação quando eu estou fazendo, por exemplo, operações aqui de deslocamento de dados. Vamos à frente. Agora eu quero inserir no final. Bom, se é no final, os parâmetros continuam mesmo. Eu passo a lista, passo a célula e testo. Olha, se o tamanho da lista já atingiu o máximo, não tem espaço, retorne falha. Agora, como eu quero inserir no final, pronto, não tem problema. Porque se a lista tiver 30 elementos agora, lista tamanho vai valer 30. E na verdade a última posição é a 29, porque vetores vai de 0 a 29 em C, nesse caso, se o tamanho atual for 30. É só ir lá na posição 30, que está com um lixo lá de memória qualquer, e simplesmente atribuir a célula para aquela posição. Não preciso me preocupar com deslocamento nenhum, porque eu já estou colocando a minha célula no final da lista, ou seja, uma posição após a posição atualmente preenchida, que é a última. E simplesmente ao fazer isso, eu uso o operador de incremento de C para incrementar a lista no seu campo de tamanho e retorno sucesso. Pronto. Essa operação de inserir no final não tem o esforço da operação anterior de inserir no início. Não é necessário nenhum deslocamento de dados. Então, por causa disso, realmente, aqui não importa se a lista tiver 1 milhão de elementos. O esforço vai ser só pegar a célula e colocar na posição correta. Beleza? Vimos agora, então, mais uma operação. Agora uma operação bem complexa. E se eu quiser inserir uma chave em ordem na lista? Eu quero fazer a inserção de tal maneira que as chaves permaneçam em ordem. Esse algoritmo é bem mais sofisticado e aí por isso mesmo ele ocupa mais de uma página aqui. Então nós temos que pensar com ele em vários casos, vários detalhes. Vamos a esse pensamento. Como fazer para inserir uma célula baseado no valor da sua chave primária, na representação por contiguidade? Então o que eu quero? Eu quero que a lista fique com as suas chaves no vetor em ordem ascendente, crescente. Vamos pensar que a posição inicial do vetor é a 0, está do lado esquerdo, e a última posição, pensando num desenho do vetor, do lado direito. Então, esse algoritmo, essa função, eu vou chamar de insOrdem. Insere em ordem, eu passo por referência a lista linear e uma célula. A célula já está carregada com a chave que eu quero inserir e os dados. Bom, então olha algumas estratégias que o algoritmo usa. Primeiro ele olha, se a lista no campo de tamanho for igual ao tamanho máximo da lista, significa que o vetor está todo cheio, que eu não tenho mais espaço para adicionar uma nova célula. Por isso, eu retorno falha, que lembre-se que falha é uma constante que vale -1, para dizer que a lista está cheia, houve um overflow, por isso que o retorno dessa função é um inteiro. Então, o algoritmo vai parar aqui e vai retornar falha falando, olha, não tem como mais eu inserir nenhuma célula porque a lista está cheia. Ao contrário, não deu falha. A lista tem tamanho 0? Ora, se a lista tem tamanho 0, ela está vazia, o vetor está completamente vazio. Então, ao invés de escrever um código novamente, eu simplesmente chamo um código que eu já escrevi.
Se a lista está tamanho 0, eu posso simplesmente chamar o insere no início, passando a mesma lista e a célula, já que eu já sei que esse algoritmo aqui vai inserir no início da lista, que também seria a mesma coisa de inserir no final. Não, a lista não tem tamanho 0, quer dizer que já tem células lá na lista. Então eu vou perguntar, olha, por acaso o célula ponto-chave, quer dizer, a célula que eu estou querendo inserir, tem um valor menor do que a lista, ou seja, a célula que está na lista na posição 0, é a primeira no campo-chave? Se isso aqui for verdade, é sinal que eu estou querendo inserir uma chave de uma célula que é menor que a primeira célula. Ora, se ela é menor do que a primeira célula, é sinal que ela vai ser inserida no início. Novamente, eu chamo o algoritmo de insere início e passo os mesmos dados para eu não ter que escrever novamente um código. Da mesma forma, se ela não é menor que o início, eu vou testar se a célula, por acaso, é maior ou igual à última célula da lista. Porque se ela for maior ou igual à última célula da lista lá no seu campo-chave, estou comparando chaves, basta que eu faça a inserção no final, eu já tenho esse algoritmo pronto, então eu chamo e pronto. Você fala, mas por que igual? Se chave é chave primária, realmente não deveria acontecer o igual. Mas de qualquer maneira, eu preparei o algoritmo para, se uma pessoa fornecer uma chave igual, ela ficará após a chave idêntica que já está na lista. Então ela vai ficar após a idêntica a ela. Então insere no final de uma chave que já lhe é idêntica. Bom, não foram nenhum desses casos. Como o algoritmo é grande, eu passei para cá, continuação. Bom, então não é assim. Então eu tenho que localizar agora em que posição do vetor eu vou ter que inserir. Por isso eu vou usar um laço while, que começa com um contador em 0, vai incrementando e ele vai rastreando. A célula que você quer inserir, o chave dela é maior ou igual à atual da posição i, vou começar lá na 0. E o i é menor do que o tamanho, quer dizer que eu ainda estou dentro da lista. Enquanto isso for verdade, eu vou caminhando, vou passando para o próximo elemento e sempre perguntando se a chave que eu quero inserir é maior ou igual à que está atualmente lá na lista. Num certo momento, isso aqui vai parar. Pode parar por dois motivos. Então vamos lá. Se o i for igual ao tamanho da lista, é sinal que o enquanto rastreou aqui tudo, quando ele terminou, simplesmente tinha passado por todas as posições, o i era igual ao tamanho. Então eu vou tentar inserir no final da lista. Por quê? Porque eu já passei pela lista inteira e não achei uma chave que fosse maior do que a que eu estou inserindo. Então é sinal de que essa chave aqui é maior que todas que estão lá, ela vai ser inserida no final da lista. Bom, se não for esse o caso, bom, então se não é esse caso, eu vou fazer um rastreamento aqui para fazer o quê? Para gerar um espaço. Aí eu usei uma outra variável que já começou no tamanho, ou seja, ela começa do maior para o menor e vai regredindo. Veja que o J vai sendo menos, vai sendo decrementado. E eu vou fazendo com que cada posição J menos 1 seja jogada na posição J. Eu vou fazendo um deslocamento das células para a direita. Aqui está na posição, por exemplo, 10 menos 1, 9. Vai para a posição 10, para abrir um espaço. Faço isso, é o deslocamento do conteúdo, para que eu tenha espaço para inserir a célula que eu quero lá na posição I. Por que que isso aconteceu? Porque quando eu parei esse laço aqui, não foi porque o tamanho tinha acabado. Então eu parei no meio da lista, senão isso aqui teria dado igual. Então é sinal de que eu tenho que inserir em alguma posição intermediária na lista. Eu abro o espaço, insiro na posição correta e faço lista receber no campo de tamanho uma a mais. Acabei de inserir e retorno sucesso. Sucesso vai me dizer aqui nessa função que a inserção em ordem foi feita corretamente. Falha, como nós já vimos, vai indicar que eu não consegui realizar a inserção. Então veja que o insere em ordem, por várias vezes ele chama outros algoritmos que já estão prontos
para fazer o trabalho dele. E o único trabalho específico que ele tem é exatamente esse aqui. Isso é reuso de código. Então, concluímos assim, inserir uma célula com a chave sendo colocada em ordem ascendente. Agora vamos pensar na remoção. Então, as operações de inserção já foram concluídas. Agora eu quero remover uma célula. Da mesma maneira, eu posso começar pensando de onde eu vou remover a célula. Eu vou criar várias operações. Uma delas, a primeira, remove no início da lista. Então, eu passo a lista por ponteiro e vejo o seguinte. Então, primeiro, a lista tem tamanho 0, quer dizer que a lista está vazia. E aí, para indicar isso, eu simplesmente vou fazer o seguinte. Eu criei aqui uma célula, ó, declarei uma variável local, que é do tipo célula, chamada célula resultado. Porque se eu quero remover no início, quando eu remover aquela célula, eu vou devolvê-la para quem chamou. Por exemplo, o programa principal. Por isso que o retorno da função reinício é do tipo célula. Então eu vou remover, tá? Então eu descobri que a lista está vazia. Como que eu vou indicar que não tinha o que remover? Eu vou lá na célula resultado, no seu campo de chave e coloco chave inválida. Lembre que chave inválida é uma constante que nós criamos para indicar que há um erro, que a chave está incorreta. Incorreta nesse caso por quê? Porque eu estou retornando, tentando retirar uma célula do início de uma lista que não tem célula nenhuma. Aí simplesmente eu dou return célula resultado. O usuário, no seu programa, vai ter que fazer o seguinte: quando ele retornar de uma operação reinício, ele tem que ir lá e testar o que aconteceu com a chave. Se a chave for uma chave inválida, é sinal que essa operação deu errado. Então ele tem que dizer, opa, tentei remover no início e não tinha. Agora imagine que isso não aconteça, que a lista no seu campo de tamanho seja diferente de 0. Se for diferente de 0, é sinal de que tem célula. Bom, então se tem célula, qual eu tenho que remover? A primeira. A primeira está na posição 0. Eu pego a célula que está na posição 0 e copio para a célula resultado. Pronto, só isso. Mas na hora que eu removi essa célula, que eu fiz uma cópia dela, eu tenho que apagar a posição 0. Como fazer isso? Passando pela lista toda, desde a posição 0 até a sua posição tamanho menos 1, né? E vou fazendo o quê? Movendo cada uma das células que estão mais à direita, ou seja, lembre-se que mais à direita é I mais 1, jogando para a célula I. Então, por exemplo, quando o I é 0, o que eu vou estar fazendo? 0 mais 1, 1. Estou pegando a posição 1, jogando para 0. Quando o I for 1, o que eu vou estar fazendo? Pegando a posição 1 mais 1, que é 2, e jogando para 1. Ou seja, eu estou deslocando todas as células do vetor uma posição para a esquerda, e aí é claro que eu estou exatamente, como o I começa em 0, a primeira a ser removida, vai ser destruída é a posição 0, mas não tem problema, eu já fiz uma cópia dela aqui. Ao final, todo esse processamento ocorre e eu diminuo o tamanho da lista. Por quê? Porque eu estou removendo. E dou um retorno com a célula resultado, porque eu já tirei uma cópia dela. Claro que essa operação aqui, ó, quando a lista for extremamente grande, você já vê que ela vai ser onerosa, porque o laço vai acontecer de 0 até o tamanho da lista menos 1. Então, quando a lista tiver um grande número de células, esse laço, obviamente, vai ser executado um grande número de vezes. Esse é o preço que você paga por estar usando a alocação estática, ou seja, representando a sua lista por um vetor. Pronto, fizemos a remoção de uma célula no início da lista. E se agora eu quero remover no final da lista? Então a mesma coisa, eu vou passar a lista por referência, vou retornar a célula que eu removi, por isso que eu declaro uma variável auxiliar aqui chamada célula resultado. Eu de novo testo se o tamanho é 0, porque quer dizer que a lista está vazia. Se a lista está vazia, eu coloco chave inválida lá e retorno para dizer que não tem como remover porque não tem célula na lista.
Se isso não é verdade, se lista tamanho é diferente de 0, eu vou cair aqui, agora com uma vantagem. Como eu quero retirar a última célula, a única coisa que eu preciso fazer é ir lá na posição lista tamanho -1, isso aqui é a posição da última célula, pegar essa célula todinha, copiar para a célula resultado. Pronto, copiei. Fiz uma cópia. Estou pronto para devolver a célula que está na última posição, que eu quero remover. Como eu faço a remoção? Simplesmente reduzindo, decrementando o campo de tamanho da lista. Mas aí você não está destruindo o conteúdo que está lá na última posição. Não preciso destruir. Poderia até colocar lá um flag jogando chave inválida? Poderia, mas é desnecessário, porque na hora que eu diminuo o tamanho, se o tamanho era, por exemplo, 10 e eu reduzir ele para 9, aquela posição lá vai ter um lixo, mas ela não vai ser acessada mais, porque o tamanho da lista vai estar indicando 9 e não mais 10. Então não é necessário, basta decrementar a variável tamanho e simplesmente retornar para quem chamou a célula resultado. De novo, quem chamou vai testar. Se a célula resultado no seu campo de chave for inválida, é sinal que entrou aqui, deu um erro. Não tinha o que remover. Mas se a célula for outra, a chave for outra, diferente de chave inválida, porque deu tudo certo e eu estou lá com a célula removida com a chave correta, que era a última que estava na lista. Concluímos assim o remoção por final, ou seja, removendo a última célula da lista. Eu não inseri lá em ordem? Sim, inseri. E se eu quiser remover baseando não na posição da célula, mas sim me baseando na chave? Olha, eu quero que você remova a célula que tem tal chave, mas eu não sei onde ela está. Eu só sei que a chave, se existir, ela deve ser removida na posição em que ela estiver. Bom, partindo desse raciocínio, onde é que pode ter a chave? A chave pode acontecer em qualquer local da lista ou mesmo não acontecer. Então esse algoritmo aqui eu vou deixar para que vocês acompanhem ele. Eu vou falar em linhas gerais só. Olha, como todo algoritmo ele está de remoção, ele está fazendo o seguinte, olha, se o tamanho é 0, é sinal de que não tem o que remover. Então não importa a chave que você me passou, ela não está lá, porque a lista está vazia. Faço sempre a mesma coisa. Pego o flag chave inválido, coloco na célula de resultado, que foi criada aqui, e retorno a célula de resultado para que quem chamou teste se a chave é inválida ou não. Aí depois, o else, o que ele vai fazer? Agora vai começar a procurar para encontrar, se é que existe, onde está a chave que eu quero remover. Bom, aí aqui você vai ver um código, eu não vou explicar esse código, você agora vai pensar um pouquinho sobre ele, mas a ideia é, varra a lista inteira e encontre aquela chave. E onde ela estiver, você a remova e reduza o tamanho da lista. Tá? Agora você vai ter que se preocupar com todos esses casos. Por exemplo, aqui está sendo feito um teste. Se a célula que você quer remover, a chave dela é igual à primeira da lista, que é a posição 0, a chave da primeira célula da lista. Ora, se ela for igual, então simplesmente você vai lá fazer uma remoção no início e vai fazer aí um conjunto de testes. Agora você que vai acompanhar esse código aqui para entender exatamente o que ele faz, como é que ele opera, para que a remoção baseada na chave seja realizada. Já dá para perceber que você tem vários casos diferentes, porque eu estou vendo vários whiles e vários else, né, for. Então agora você vai acompanhar isso aí para que você compreenda esse
algoritmo de remoção baseado na chave.